disciplina, né, e vai fazer essa concomitantemente. Então, me apresentar, né, já a grande maioria já me conhece, eu sou a professora Débora, eu vou trabalhar aí com vocês a disciplina de Concreto Armado 3, né, que é uma disciplina que é uma continuidade de Concreto Armado 1, de Concreto Armado 2, então é importante, né, que quem esteja aqui nessa disciplina já tenha concluído as outras duas, né, tenha caminhado ali, até para poder entender um pouco os conceitos, né, trazer um pouco dessa bagagem, né? Traz um pouco dessa bagagem aí porque a gente vai precisar, porque essa é uma disciplina que ela tem um teor bem prático, tá? Mas em contrapartida, não é só usar um software, né? Não é só ir lançar a estrutura, a gente precisa entender conceitos e tudo mais. Até porque depois, quando a gente tem o projeto, a gente precisa analisar se ele está coerente, né? Porque um software, ele é uma máquina, né? Ele muitas vezes ele pode se enganar e muitas vezes ele se engana, né? Às vezes não enxerga um pilar que foi lançado, não fez a ligação, não fez o vínculo com aquele pilar e deixou uma viga extremamente, né, comprida, que é uma coisa que já aconteceu comigo uma vez que eu usei o Eberic, né? A gente lançou a estrutura, ele não enxergou um pilar como apoio e ele passou, né? A gente conseguiu rodar ele e tudo. E ele passou com uma viga, assim, com bitola de 32, sabe? Então, tipo, não fazia sentido nenhum, não tinha coerência. Então, para que eu possa fazer essa análise e tenha coerência do que a gente está falando, a gente precisa ter os conceitos básicos da disciplina, né? Que a gente viu lá em concreto 1, em concreto 2, a gente veio trabalhando isso, né? Praticamente um ano, né? Aqui, alguns nomezinhos que eu estou vendo já vem comigo, né? De concreto 1, concreto 2 e agora o concreto 3 online. Não sei se o Pedro já está tudo certinho, já fez todos os concretos, Pedro? Sim, todos. Perfeito. Marcele, garanto que também, né? Então, para a gente conseguir ter esse embasamento. Então, eu vou explicar agora, primeiramente, como vai funcionar a disciplina, tá? Qual é o plano dela. E depois hoje eu vou fazer uma revisão com vocês, até porque eu vou até abrir o Moodle também, que eu vou mostrar para vocês o Moodle, como vai funcionar algumas atividades, né, algumas avaliações, até por ser online, tá? Deixa eu só pegar aqui a disciplina e deixar ela aberta um pouquinho. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Então, começando pelo plano de ensino, né? E também o que a gente precisa ter um pouco de noção é que é uma disciplina de 30 horas, né? É uma disciplina que, para a nova grade, a gente vai puxar ela para umas 60 horas, porque não dá tempo hábil de fazer muita coisa, né? 30 horas são 10 encontros, se tu tirar aqui desses 10, 3 desses encontros são avaliações, então a gente fica muito restrito em conseguir desenvolver grandes conteúdos. Tá? Então, o intuito dessa disciplina, assim, não é deixar vocês expert em utilizar um software de dimensionamento, não é isso, tá? Porque não tem tempo hábil para isso, tá? A gente tem poucos encontros, encontros que vocês vão ver que muitas das vezes vão ser encontros para sanar dúvidas e tudo mais, e às vezes dúvidas ferramentais do próprio software, né? Que é o TQS. E o TQS eu já tenho uma experiência com ele, né? Eu sempre digo assim, parece que quando é para ser aula, ele trava, ele não funciona, sabe? Então parece que a gente não sabe mexer. Mas é justamente assim, eu tenho algumas dificuldades com ele, assim, principalmente às vezes quando é com aula, assim, é impressionante, na hora do ao vivo. Então, a ementa da disciplina, né, é utilizar programas de análise estrutural. E aqui, né, a gente já começa para esse primeiro posto que tem um plural, só que na verdade, né, por ser 30 horas, a gente só consegue ver o TQS. E por que não o Eberic? Para o Eberic, ele não tem uma versão estudantil como o TQS tem. O Eberic não tem teria que ter uma licença e tudo mais, e isso, né, demanda um custo que a faculdade em si não absorveu, tá?
Mas a gente vai trabalhar com o TQS, que é a mesma lógica, traz o mesmo princípio, às vezes muda só um pouco o layout de cada software, mas o fim, o objetivo sempre tem que dar o mesmo. Independente se eu vou dimensionar na mão, se eu vou dimensionar com uso de tabela, se eu vou dimensionar com software, os resultados finais, a gente tem que chegar no mesmo, né, não digo na mesma exatidão, mas muito próximos entre si, justamente porque o cálculo, né, tanto feito à mão e tudo mais, é a mesma coisa que ele faz dentro do software, né? Ele roda seguindo os mesmos parâmetros, os mesmos coeficientes, né? Então, é bem fácil de conseguir conferir. Porque, por isso que muitas vezes é interessante, né? Quando o software ele vai lá e te dá o resultado final da... Ah, um pilar é para ter 6 barras de 10, por exemplo, chutando aqui. E tu achou que, mas 6 barras de 10 para uma carga tão pequena, né? Tu tem que ter um pouco de noção, porque tu já fez isso lá em Concreto Armado 1 e 2, e daí tu vai dizer assim, não, mas espera aí, se eu fizer um cálculo rápido aqui, será que realmente 10, 6 de 10 ou ele está muito conservador, né? Então, isso são alguns parâmetros que a gente precisa sempre analisar quando a gente retira essas informações do software, tá? Então, conhecer o tipo de estrutura utilizando no projeto, compreender programas de análise de estrutura, sintetizar eles e avaliar modelos estruturais, né? Então, as habilidades ali, conceber, lançar, projetar, calcular, detalhar, né? Tudo isso que envolva essa parte mais da modelagem computacional de estruturas em concreto armado e também bastante com relação, tá, a, a, a conseguir tirar as informações do software mesmo. O conteúdo programático, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Quando ele fala em análise estrutural por computador, que daí ele fala do método dos deslocamentos, método dos elementos finitos, tá? Eu até posso trazer para vocês, mas ele não se aplica dentro da prática dessa disciplina, tá? Então, assim, são pontos muito específicos, é um software muito específico. A modelagem, tá? A modelagem através de elementos finitos é algo que a gente desenvolve no mestrado, numa especialização, não é algo que a gente consegue modelar dentro da graduação, porque existe um grau de complexidade muito grande, tá? Fazer um dimensionamento com elementos finitos, então a gente está partindo de variáveis muito mais complexas, muito mais difíceis, não que vocês não tenham a capacidade de... Não que vocês não tenham a capacidade de saber, né, conseguir fazer, é que vocês não têm a base suficiente para conseguir entender. Então, é uma coisa que eu passo muito batido, tá? Porque realmente não dá tempo. E não vale a pena eu ficar entrando dentro de um conteúdo que a gente não vai trazer nada para dentro do TQS. Então, por isso que na nova matriz esse conteúdo ele saiu, né? Teve uma reformulação, justamente porque não faz sentido estar aqui, porque isso aqui é uma especialização, é um mestrado, né? É algo que precisa ser estudado depois à parte, tá? Mas a gente vai vir para cá. Lançamento da estrutura, critérios de projeto, né? Quais são as ações, o peso, sobrecarga, vento, né? Se eu vou considerar abalos sísmicos, como é que eu vou fazer combinações de ações, né? E o detalhamento da armadura, me trazendo, então, né, um projeto estrutural em concreto armado apresentado dentro do TQS. Então, aqui, o grau A, grau B, grau C vale 10 pontos, nada novo para vocês, né? A média, a 7, se não, vai para o grau C, tá? Aqui está um pouco das bibliografias, então a gente ainda continua diretamente com a BNT. Eu coloquei algumas bibliografias que estão disponíveis na minha biblioteca, e elas também estão mais atualizadas. Então, vejo que tem uma aqui de 2025 e a outra também, eu acho que uma dessas aqui, essa aqui também é 2025, tá? Então, por que é importante a de 2025? Porque a norma atualizou em 2024. Então, todos os livros que estão antes de 2024, provavelmente, né, obviamente, não estão com as novas atualizações da norma. Não que a norma tenha atualizado coisas muito diferentes, né? Não, a gente pode usar ainda esses outros livros como base, tá? Como por isso que eu botei Concreto Armado, o e-book de 2017, tá? A base dele ainda continua, as mesmas formas de majorar cargas, né? De calcular, isso se mantém, tá?
O que não se mantém são alguns parâmetros que mudaram, principalmente em casos bem específicos. Mas eu coloquei aqui para vocês bem mais atualizado, tá? O plano de tutoria. Então, como que vai funcionar, principalmente as aulas e as avaliações, tá? Então, dentro da unidade 1, que vai ser a semana 1 e a semana 2, nós vamos falar sobre estruturas de concreto armado, tá? E já vai deixar atividades. Acho que vocês já estão um pouco familiarizados com isso, né? Porque vocês vêm vindo já de disciplinas online dentro desse padrão. Confesso que para vocês, que para mim é um pouco novo, porque eu estava, eu acho que é quase há 1 ano e meio, 2, sem estar ministrando disciplinas online. Eu estava somente com disciplinas presenciais, mas agora, né, para que eu pudesse voltar a dar licença maternidade e pudesse seguir dando aula, eu peguei essa como online, né? Então, essa é uma disciplina que ela é de caráter online, então estou aqui e estou montando aqui para vocês. Então, a atividade, tá? Referente à unidade 1, vai ser responder um questionário de concreto armado, tá? Então, é um questionário que eu vou montar para vocês responderem. Ele vai ter um peso de 4 pontos, então é um questionário bastante importante de ser realizado, né? Ele ainda não está disponível para vocês, tá? Ele vai ficar disponível quando... aqui eu errei, ó, que eu vou atualizar para vocês, porque eu vou botar 29 também, tá? Não 22, 29. A gente vai precisar dessas duas aulas. Depois aqui eu vou botar 29, tá? Então, só eu vou atualizar e ponho para vocês. E também a gente vai escolher, vocês vão escolher qual é a estrutura, né? Qual é a planta tipo, qual é a edificação de vocês que vocês vão colocar dentro do software. Tem uma limitação de altura, a versão estudantil, tá? Se eu não me engano, não pode passar de 3 ou 4 pavimentos. Não me lembro, eu tenho que dar uma olhada agora como está agora. Mas provavelmente se mantém, né? Não pode passar de 3 ou 4, então a gente vai trabalhar com o que a gente tem, tá? A gente vai trabalhar com a altura que a gente consegue de forma gratuita. Os meus alunos de Novo Hamburgo, que vêm dimensionando todo um prédio, né, que dimensionou toda a mão, com uso de tabelas e tudo mais, pode usar esse projeto. Eu acho que deve usar esse projeto, né, deve usar essa planta baixa, porque vocês já calcularam, né, na mão, então seria legal vocês comparar com o software. Eu acho que seria uma comparação, não que isso vai valer ponto, mas eu acho que para a vida profissional de vocês isso é bem interessante. Mas se caso não quiser, ok também, né? Não é uma exigência, não é uma coisa que depende. Vocês podem colocar. Então, eu coloquei como sendo 2 pontos vocês terem que enviar, depois que eu abrir, tá? Vocês vão enviar a planta baixa que vocês vão utilizar. Até para que depois, né, possa ser mais fácil a avaliação. Na unidade 2, a gente vai trabalhar na terceira e na quarta semana, nós vamos trabalhar a modelagem dentro do software. A gente vai ver como é que mexe, como que coloca as cargas, como, né, como que a gente utiliza essas informações. Então, a atividade avaliativa, tá? Ela vai ser lançar a planta baixa no software TQS, né? Vincular pilares e vigas, tá? Então, quando vocês vincularem pilares e vigas, vocês vão tirando print, tá? A ideia é essa mesmo, vocês vão tirando print e vão escrevendo no relatório ali o que foi colocado, as cargas que foram colocadas, e daí vocês postam lá com o peso de 4 pontos, tá? Por que precisa ser por etapas? Porque agora, né, as disciplinas online, elas exigem que tenha sempre uma atividade avaliativa a cada unidade. Então, o que vai importar realmente é lá o final, mas eu vou precisar dessas etapas para poder pontuar vocês. Finalização do período do grau A, né, início do período do grau B, a gente segue dentro da modelagem estrutural, né, então a gente vai fazer o vínculo das lajes e adicionar cargas nas paredes, né, então a gente vai trazer, também tem o peso 2, vocês vão fazer essa entrega. Na unidade 4, que é lá para meio do mês que vem, vocês vão lançar as fundações e aí rodar o prédio para dimensionar, e daí tem peso 3, tá? E a análise, né, desse dimensionamento, junto com pranchas, memorial descritivo, né, esse memorial que vocês vêm construindo ao longo da disciplina, né, porque vai ter essas etapas, vai ter peso 5, né, e aí quando eu falo em análise do dimensionamento, não é só dar um print que rodou o software, é vocês terem o
o ponto de análise de vocês realmente, se está coerente, se vocês acham que pode ser isso, se vocês talvez sugeririam uma outra barra, uma outra bitola, ou se vocês acham que foram conservadores demais, eu vou querer essa análise, tá? Essa análise ali para a gente encerrar. E o grau C vai ser os ajustes do grau B. Então, vai ter que postar novamente o projeto, vai ter peso de 10, né? Então, mesmo que você não foi bem no A e não foi bem no B, não tem mais a prova, por exemplo, né? Justamente por ser online, não tem a prova para você ir lá e, né? Vou só fazer a prova e não vou fazer o projeto todo, né? Então, não tem mais essa condição. Dúvidas, perguntas com relação ao plano de tutoria? Todas essas atividades a gente vai, né, desenvolvendo ao longo da aula, a gente vai falando sobre elas ao longo da aula, que a gente vai ter, tá? Dúvidas não? Certo? Então, enxergo você, tudo certo? Ok. Quem cala consente, né? Então, tudo certo. Como eu falei para vocês dentro do Moodle, vou trazer para cá, né, a disciplina de concreto armado 3, a gente tem aqui o link, né? Tem informações, tem o plano de ensino e o plano de tutoria, que foi que eu acabei de mostrar para vocês. Daí, de tutoria, eu vou arrumar ali a data, que é 29 e não 22. E a gente vai ter sempre todas as unidades, tá? Eu ainda não estou com todas as preenchidas, eu estou fazendo por semana, até porque é importante para mim entender um pouco como que está indo o desenvolvimento de vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar, se estão parando um pouco, se não estão. E aqui depois, tá? A gente vai ter a gravação da aula 1 e da grava 2, e aqui depois vai ter o questionário, tá? Que é algo que eu ainda não publiquei, mas eu vou formular. E o material de apoio da nossa aula 1 hoje está aqui, tá? Então, nosso meio de comunicação se dá através de mensagens, né? Do próprio Moodle ou por e-mail, né? Então, vocês têm aí o meu e-mail institucional, tá? Agora, eu vou fazer uma revisão de concreto 1, de concreto 2, para deixar vocês um pouquinho mais frescos, né? Se caso vocês virem a me comentar que vocês não lembram de nada, né? Que é uma coisa que às vezes eu escuto muito e bastante recorrência, né? Que não lembra de mais nada. O momento de lembrar é agora. Não vai ser na aula que vem, né? Vai ser hoje. Então, vou fazer essa revisão para deixar vocês, né, mais familiarizados novamente com o conteúdo. Eu sei que a grande maioria daqui que é de Novo Hamburgo estava morrendo de saudade de mim, ficaram muito felizes quando souberam, né, que eu que ia ministrar a disciplina. Mas a gente precisa lembrar um pouquinho de tudo aquilo que eu falei há um ano para vocês. Faz um ano que eu falo sobre isso. Um ano que eu falo sobre concreto armado, basicamente, com vocês. Então, vejam que é bastante conteúdo e bastante coisa para a gente lembrar, né? Então, tá. Bora lá. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha, que daí fica mais fácil de eu ir riscando e a gente conversando. Então, a gente vai ter uma aula de introdução, realmente para lembrar o nosso conteúdo, né? Para trazer um pouco de conceitos e tudo mais. Aqui a parte da ementa, habilidade, Professora, competências e conteúdo. Não estou compartilhando, né? é, Tá bom, obrigada. Eu percebi agora. Agora sim. Vou voltar aqui. Então, aqui que eu tinha falado para vocês, a ementa, habilidade, competência, conteúdo e a parte de avaliação, a gente já conversou, né? Então, aqui está o trabalho, né? Então, vai ter que dimensionar um pavimento tipo, né? Dentro da nossa disciplina, né? E aí que tem um grande X da questão, né? Porque para que eu possa rodar dentro do software, eu tenho que lançar as fundações, ele não vai, né? Ele não vai enxergar. E a gente não vê dimensionamento de fundações dentro de concreto armado, que para mim é um grande algo que precisa ser melhorado, sabe? Existe a disciplina de fundações, só que muitas vezes, dependendo do professor, ele pode dar um foco muito mais para a área do solo, né? Tensão admissível,
coesão, trabalhar um pouco mais o solo do que realmente o concreto armado. Mas a gente não vai conseguir usar o software sem lançar as fundações. Então, a gente vai ter que falar um pouco disso ao longo das aulas, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Que é um conteúdo que eu não abordei com vocês, né? Mas acredito que vocês já tenham tido de outros professores. Vamos lembrar bem do basicão, né? Concreto armado é a união de um concreto simples com um aço e boa aderência, para que possa ocorrer as transferências. Então, quem que absorve a carga primeiro é o concreto e transfere para o aço. O aço entra em solicitação e ele que fica ali trabalhando durante a vida útil toda da edificação. Então, no momento que eu tiro as escórias de uma viga, de um pilar, né, de uma laje, entra em solicitação. O concreto absorve essa primeira carga, né, que ele está ali, e ele vai transferir para o aço entra em tensão. E esse aço vai estar em tensão a uma vida útil toda daquela edificação, né? Então, até que tenha a perda de desempenho, né, e durabilidade. Então, por que é bastante importante a união do concreto armado, né? Porque o concreto simples, ele não é resistente às forças de tração, né? Então, se ele não é resistente às forças de tração, imaginem uma edificação que não vai sofrer esse efeito. Não tem, né? Porque a gente sofre basicamente o tempo todo de flexão, que é tração embaixo, compressão em cima. Então, por isso que é perfeito, porque o aço trabalha para tração e o concreto trabalha para compressão. Então, são dois elementos que possuem o quê? O mesmo coeficiente de dilatação muito próximos, praticamente iguais. E por que isso é tão importante? Por causa da variação térmica. Então, quando eu tenho variação térmica, a gente está vivendo essa semana exatamente uma variação térmica. Se a gente analisar algumas estruturas, pode ser que apareça fissuras. Por quê? Porque a gente está tendo uma temperatura mais baixa logo no início da manhã, uma temperatura bem próxima de 30 graus no meio da tarde e um resfriamento depois de noite. E quando eu tenho uma variação de temperatura ao longo de 24 horas, de mais de 11 graus, 10 graus, eu já tenho movimentação térmica. Porque o que acontece? O meu aço e o meu concreto, eles vão dilatar numa determinada temperatura. E por ele ser um elemento muito mais rígido, acaba transferindo essa tensão, né? Que ele tende a se expandir, mas ele está contido, né? Uma viga tende a se expandir, ela está contida nos pilares. O pilar tende a se expandir, ele está contido pelas alvenarias. Então acaba sempre estourando no elo mais fraco, que é a alvenaria, que tem uma resistência menor. Por isso que acaba surgindo sempre fissuras muito próximas de elementos estruturais, mas não é a alvenaria que dilatou e tudo mais, e sim o concreto armado que estava, né, não tinha espaço para isso, e ele força, né, uma tensão aplicada. A gente já viu sobre estribos, né, e armadura longitudinal. Então, a armadura embaixo, longitudinal, ela é para esforços de tração, em cima para esforço de compressão, quando eu tenho uma situação de armadura dupla, e eu tenho o estribo para conseguir suprir o meu cisalhamento, né? O corte do cisalhamento, então ele vai fazendo, né, essa costura ali na vertical. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma viga que está sendo submetida a esforços de flexão, então a gente pode ver uma ascensão da fissura. Aqui são esforços de tração nítidos, né, porque eu estou bem no meio da viga, que é o meu ponto de concentração de carga, e aqui a gente vê o esmagamento do concreto. O que isso nos traz, tá? O esmagamento do concreto nos diz que o concreto ele chegou já na sua resistência máxima, que vamos pensar que seja um FCK de 30. Quando ele esmaga, principalmente, né, em cima do apoio que está sendo aplicado, da carga que está sendo aplicada, ele já atingiu esses 30 MPa, daí ele estoura. Então, por isso que ele esmaga, por isso que a gente chama de esmagamento de concreto. Quando uma viga ela rompe por tração, né, rompe a armadura longitudinal, normalmente a gente vê, né, uma fissura extremamente, uma trinca, né, extremamente expressiva, e a gente consegue ver daí, né, o ponto que rompeu realmente a armadura, porque ou na maioria das vezes não rompe todas, né, rompe uma ou duas e ela fica um pouco pendurada, né, então aqui pode ver que ela já está um pouco mais caída de tração. Então, os elementos estruturais de uma edificação, né, laje, viga, pilar e fundação, tá? Basicamente é isso. Temos outras
outros detalhes, como uma escada, né, sapata, bloco de fundação, tudo isso é fundação, né? Como um tanto. Viga baldrame também é uma fundação. Então, a gente vai trabalhar basicamente, né, com laje, viga, pilar e fundação, independente do tipo que a gente for escolher ela, tá? As lajes, a gente já sabe que as lajes recebem esforços de peso próprio, né? As cargas permanentes, peso próprio, o peso do piso, o peso do rebaixamento de baixo, se for o caso, né? Da argamassa de assentamento, da argamassa de regularização, enfim, todas essas cargas são cargas permanentes, além da carga acidental, que é a carga né, das pessoas, dos móveis, né, de tudo isso. Então, essas cargas, elas também precisam ser absorvidas na laje. E daí o que acontece? A laje absorve, né, essa carga, transfere para as vigas, né? Então as vigas elas entram em solicitação após essa transferência da laje para a viga, e a viga manda para os pilares, né? Então o pilar vem. Então aqui eu estou falando de cargas distribuídas linearmente por metro quadrado, né? Viga, eu também estou falando de uma carga distribuída por metro linear, e já quando vem para pilar, que é né, o apoio da viga, que normalmente é o cortante, vem uma carga concentrada. E para as fundações também vem uma carga concentrada oriunda lá do pilar. Então, a laje manda para a viga manda para o pilar manda para a fundação manda para o solo. Tá? Então, esses são os princípios da do nosso, né, nossa cadeia de absorção de esforços. Conforme aumenta o pavimento, o número de pavimentos vai se, né, aumentando essa carga proporcional ao número de pavimentos. Então, a laje recebe os carregamentos e transmite para as vigas, a viga recebe os esforços da laje e transmite para os pilares para a fundação para o solo, e o solo dissipa isso em diferentes, inúmeras camadas, né, desse solo. Por isso que é importante saber qual é o tipo do solo, né, para a gente conseguir dimensionar, principalmente grandes pavimentos, assim. Tô com a garganta seca, de tanto que eu falo. Se vocês tiverem dúvida e tudo mais, vocês podem me interromper, porque eu não tô enxergando vocês, né? Então eu vou seguindo, tá todo mundo em silêncio, vou seguindo, né? Torcendo que eu não esteja sozinha aqui nessa sala. E qualquer coisa me sinalizem, tá bom? Agora a gente vai falar sobre dimensionamento. Então, vou falar lá sobre o estado limite último, o estado limite de serviço, né? Que são duas formas de verificação, né? O estado limite último eu vou verificar a questão de segurança, capacidade de sustentação, resistência e estabilidade. Então, é com o estado limite último que eu dimensiono o FCK do meu concreto, que eu dimensiono a bitola da minha barra, né? Se eu tenho sorte de tração, de compressão, de cisalhamento. No estado de serviço, eu tenho adequação ao uso, durabilidade, estética e conforto. Aqui eu vou fazer verificações de flecha excessiva em laje, flecha excessiva em viga, flambagem em pilares. Né? Então, o estado limite de serviço é uma verificação dessa pré-análise, né? Esse pré-dimensionamento que eu já tive dentro do estado limite último. Então, como eu já tive eu já tenho um norte, eu preciso verificar, né? Não posso seguir somente considerando o estado limite último e não considerando o estado limite de serviço também, tá? Então, a gente precisa verificar isso juntos. O carregamento, a gente já falei ali um pouco para vocês que existem formas de atuação e tempo de atuação. Concentrada, distribuída linearmente, né? E distribuída superficialmente, que é a laje, metro quadrado. O tempo de atuação, elas são classificadas entre permanentes e acidentais. E aqui trazendo um pouco, né, do tipo do carregamento concentrado. Então, a gente classifica, né, como sendo uma flecha pontual, sempre buscando ser no centroide do pilar, o centroide da viga, né? Porque uma viga que descarrega, uma viga apoiada em outra é um ponto de carga
concentrada, né? O pilar sobre uma laje é um ponto concentrado, né? O pilar sobre a fundação é um ponto concentrado. Então, aqui eu estou trabalhando com uma unidade de quilonewton, newton, né? Não tenho essa unidade correlacionada com área, tá? Já distribuída linearmente, né? Que é o exemplo aqui que a gente tem de uma parede sobre uma laje ou uma parede sobre uma viga, que é o mais comum que a gente vê dentro do nosso dimensionamento, eu tenho ela distribuída por metro linear. Então, aqui eu estou falando de uma unidade de quilonewtons por metro linear, né? Então, quilonewtons barra metro, né? E também eu tenho daí a da laje, que daí é quilonewtons metro quadrado, porque daí laje a gente sempre considera 1 metro quadrado como referência. As cargas, tá? Elas se mantêm, então assim, não pode esquecer de jeito nenhum do concreto armado, né? Que tem o peso específico, né? De 25 quilonewtons metro cúbico. Então, isso é de praxe. Assim também como eu preciso saber que o concreto simples, quando não tem a barra, é 24, a argamassa, normalmente, dependendo, né, do tipo da argamassa, se ela tem cal, se ela tem daí outros parâmetros, ela muda, mas é 19 quilonewtons metro quadrado, a alvenaria de tijolo maciço furado e a alvenaria de blocos de concreto, que é basicamente os elementos que a gente mais usa dentro do nosso dimensionamento. A não ser que realmente, né, seja um prédio extremamente diferenciado, com grandes paredes de vidro, daí tem que buscar o coeficiente, né, o peso, a carga, peso específico do vidro, tá? As cargas variáveis ou acidentais são proporcionais ao uso daquela peça, né, daquele dormitório. Então, salas, quartos, cozinhas e banheiros, a gente adota com 1,5 km/m3 como peso específico. Escadas, corredores e terraços, vocês veem que já aumenta. E por que aumenta? Porque nós temos daí um fluxo muito maior de pessoas numa escada do que dentro de uma sala, de um quarto, de um dormitório. Assim como também aumenta, né, para restaurantes e salas de aula, justamente pelo número de pessoas naquele momento, né, às 19 horas até às 22, dependendo da sala, tem 100 pessoas. Então, essas 100 pessoas estão exercendo um peso sobre aquela laje, né? Então, a gente precisa considerar quando a gente está dimensionando esse tipo de edificação. Assim como auditórios, bibliotecas, plateia, né? Então, a 6120, ela traz aí todas as condições e os tipos de carga acidental para ser considerada dentro do dimensionamento. Agora, falando um pouquinho sobre os esforços solicitantes e reações, né? Vamos trazer aqui o exemplo mais básico do básico, lá de teoria das estruturas, né? De cálculo estrutural, que é uma viga biapoiada, né? Então, uma viga biapoiada, ela passa por uma carga distribuída linearmente, né, sobre um vão quando eu tenho dois apoios. Quem são os apoios de uma viga biapoiada? É os pilares, né? Então, por ela ser biapoiada, eu vou ter essa característica de esforços. O esforço cortante, né? Então, sobe, desce, porque no meio é zero. E o meu momento máximo se encontra no meio, porque cruza, né? Tração para compressão. Então, é quase uma proporção que eu tenho de 50% tração, 50% compressão atuando. Uma das formas que a gente já usou para encontrar essas informações é através de QL ao quadrado sobre 8 e QL sobre 2, né? Então, também nada novo, sempre considerando para vigas biapoiadas. Vigas com 3 apoios, isso aqui já não consegue. Lembrando um pouco sobre domínios, tá? Toma uma água. Domínios. Concreto armado 1, né? Algo bem distante do nosso dia hoje atual. A gente precisa lembrar disso, porque a gente vai ter que considerar isso dentro do TQS também, tá? Então, lembrando um pouquinho do que é desculpa que eu tô um pouco sonolenta, que eu tô com muita dor de cabeça, eu tomei um
um analgésico, acho que me deu um pouquinho de sono, tá? Mas bem tranquilo. O domínio 1 é aquele domínio que eu tenho apenas tração atuante. Por quê? Porque o zero aqui, né, essa linha aqui de zero, significa que é o ponto de virada entre compressão e tração. Esse lado do gráfico eu tenho compressão, esse lado do outro gráfico eu tenho tração. Então, o domínio 1 é essa manchinha, né, esse triângulo aqui de azul. Então, a gente pode ver que o domínio 1 está totalmente dentro de tração, o que não é interessante para concreto armado, porque concreto armado eu preciso ter esforços de compressão e esforços de tração atuando, na grande maioria das vezes, proporcional, tá? A gente não consegue dimensionar estruturas de concreto armado dentro do domínio 1. Então, o domínio 1, o que ele fala? Ó, a atração não é uniforme, né? Então, não existe uma atração, ela é muito variável, não tem compressão em nenhum ponto, né? E o estado é caracterizado pela ação máxima do aço, que é 10% por mil. Né? Então, é o máximo que o aço aguenta, tá? No domínio 1, o concreto pode estar sendo tracionado ou no limite sem deformação. E eu falei para vocês que o concreto tracionado ele resiste muito pouco. Então, um FCK de compressão de 30 MPa, a tração é 3, né? Vai dar uns 2,80 e pouco se a gente calcular. E daí vejam que é bem diferente, né? A linha neutra está fora da seção e não se despreza, né, a resistência à tração do concreto. E aqui eu só tenho o aço atuando. Já no domínio 2, ó, vejam, ó, aqui eu tenho compressão, aqui eu tenho tração. No domínio 2 eu já tenho, né, uma parcela aqui bem legal de compressão e tenho bastante ainda aço, né? Vejo que a proporção dos desenhos é. O domínio 2 é um domínio onde a gente já dimensiona concreto armado, justamente porque eu tenho tração e eu tenho compressão. Então, aqui eu estou trabalhando com aço pontual no meu máximo, 10% por mil, e eu tenho meu concreto partindo de zero até chegar a 3,5% por mil, que é a sua capacidade máxima. O que isso quer dizer em termos mais leigos, tá? Significa que aqui eu estou tendo meu aço trabalhando no seu máximo, né? Ele está ali sob tensão no seu máximo de resistência, e o concreto ele pode estar em solicitação em algum momento, ou ele leva muito mais tempo para entrar em solicitação, tá? E o que isso traz de normalmente de ruim, né? Ela fica uma seção subarmada, então acaba tendo muito aço, né? E para compensar a esse concreto que não está em solicitação, então não está trabalhando 100%, né? E aí acaba ficando caro, né? Então acaba ficando um valor bastante expressivo. Já o domínio 3, a gente já tem uma proporção um pouco melhor, então aqui o aço está saindo do máximo, indo até o coeficiente de escoamento, né, que é no momento que eu passo da fase elástica para a fase plástica do meu aço, e agora sim eu tenho o concreto trabalhando no máximo. Né? Então aqui é o domínio onde a gente tem a maior igualdade entre eles, então eu tenho aço trabalhando no máximo e eu ainda consigo chegar com concreto trabalhando no máximo, mesmo que ele possa não estar 100% todo o tempo trabalhando no máximo, eu tenho um bom desempenho desses meus dois elementos, o que vai trazer bastante proporcionalidade, porque daí a altura da linha neutra fica quase no meio da peça, né? Então eu tenho bem claro onde eu tenho tração, onde eu tenho compressão, o que facilita bastante a questão de custo, né? Até na hora de executar, fica tudo muito mais fácil, porque a gente acaba ficando com um número de barras, né? Bastante coerente. O domínio 4, a gente pode ver que o aço, ele está desde o zero, né? Porque aqui é o zero. Então, ele está desde o zero, ele está só na sua fase elástica. Ele não entra no patamar de escoamento. Então, se ele está só na fase elástica, o que isso significa? Que ele não está praticamente em solicitação, né? Porque a fase elástica é aquela, quando eu coloco sob tensão, ela tem o alongamento, né? Mas quando eu solto, ela volta para o seu comprimento inicial. Então, essa fase elástica não é uma fase que a gente consegue dimensionar ali dentro de concreto armado, que a gente precisa que o aço entre em solicitação, né? Ele esteja já mais para frente da sua capacidade.
Mas, em contrapartida, eu ainda continuo com o concreto ali, trabalhando no seu máximo. A gente viu já que para alguns casos é importante a gente ficar dentro do domínio 4, porque eu tenho armadura dupla, né? Então, o domínio 4 ele é muito caracterizado por ser uma armadura dupla, então eu tenho armadura de compressão e eu tenho armadura de tração. As duas atuando muito em trabalho, porque daí eu preciso compensar, né, esse concreto que também estou trabalhando no máximo. E, por fim, a gente tem o domínio 5, que é o domínio onde eu tenho somente compressão, né? Então, eu não tenho esforço de tração aqui, eu só tenho compressão direta atuando. Lembrando um pouquinho da seção da viga, né? Então, a gente tem aqui armadura negativa ou armadura de sustentação. Então, a armadura de sustentação é quando eu não tenho armadura negativa, né? Eu não tenho esforços para serem atuados, né? Para estar resistindo. O aço não resiste a esforços ali em cima, né? Armadura de sustentação. Agora, se é uma armadura negativa, se está escrito armadura negativa, significa que esse aço ele está recebendo solicitação. Ele está trabalhando para isso, né? Então, eu preciso ter esse cuidado. Além disso, eu tenho a minha armadura positiva, que é aquela que sempre fica abaixo da viga, que é a mais direta a esforços de tração. Tração, né, bastante atuante. E junto, a gente tem também os estribos, né, os estribos atuando juntos para suprir os esforços de cisalhamento, né, que a gente, de cortante, que a gente acaba tendo também devido, né, devido a direção e os pontos dos nossos apoios. Então, aqui só mais um esqueminha, né, mostrando aqui para vocês, bonitinho. Aqui eu tenho, deixa eu só tirar aqui, peraí, tirar a caneta, eu preciso, peraí, só botar aqui, só para botar a animaçãozinha, né? Então, aqui eu tenho os domínios passando, né? E os estádios. Então, eu passo do domínio 1 para o domínio 2, quando eu estou tendo aumento de esforços, né? Então, imagine que isso aqui é uma viguinha que está recebendo, né, o carregamento. Ela começa a ter uma abertura de fissuras. Então, quando ela abre a fissura inicialmente, tá? Significa que eu estou no estádio 2. Então, a resistência à tração do concreto já foi ultrapassada, né? E agora eu tenho o aço atuando, mas ela acaba tendo uma abertura de fissuras. E quando eu vou passando do estádio 1 para o estádio 2 e chego no estádio 3, que é o estádio de ruptura, que é onde a gente dimensiona o estado limite último, eu tenho, né, o esmagamento aqui do meu concreto. Então, significa que eu estaria no máximo dos meus dois materiais. Eu teria aço trabalhando no máximo, concreto trabalhando no máximo, né? Então, essa proporção aí é que nos traz um equilíbrio dentro de concreto armado. Então, o estado limite último de uma seção transversal, né? É quando eu tenho o aço trabalhando no máximo, então sua deformação vai a 10% por mil, e a ruptura do aço ela pode, né, acontecer entre 2 e 3,5, tá? Não do aço aqui, desculpa, que é do concreto, né? O máximo do concreto é 3,5% por mil. Então, a gente acaba tendo, né, uma linha neutra muito próxima do meio da viga, aonde eu vou ter esforços de compressão em cima, esforços de tração embaixo. Então, quem resiste à tração é as barras longitudinais de tração, né, a área de aço que a gente calcula. Quem resiste à compressão é o concreto, né? E a não ser que essas barras aqui sejam armaduras negativas, daí elas também estarão contribuindo para suprir essa parte de compressão. E os estribos daí, né, os esforços de cortante que não entra aqui, mesmo a gente sabendo que eles contribuem, né? A gente já calculou isso, que existe a contribuição também dos estribos com relação ao dimensionamento. Então, por isso que a gente sempre utiliza uma seta com uma concentração pontual da área de aço, mesmo tendo várias bitolas, a gente pega o CG dessa região e centraliza numa seta, e já o concreto, porque se a gente lembrar do gráfico de concreto, do módulo
e deformação, ele é uma parábola retângulo. Então, para que ficasse matematicamente mais fácil de calcular, se transformou num retângulo, né, e traz a proporcionalidade disso, né, e calcula ali qual que é a diferença. Então, e centraliza essa carga, né? Então, quando eu tenho uma diferença, né, eu tenho braço de alavanca, né? Então, eu tenho uma força a uma distância que gera momento. Então, a força de tração gera momento, a força de compressão também me gera momento. Já falei para vocês que aqui é desprezada a resistência à tração do concreto, a gente não considera ela em nenhum momento dentro do dimensionamento, até porque ela é muito pequena. Então, aqui só o esqueminha, né? De quando eu tenho uma parábola retângulo, eu trago ela para um retângulo, e aí eu tenho que fazer as proporções matemáticas para que funcione, né? Então, foi calculado, e a gente tem sempre, quando a gente tem essa diferença da resistência à tração, da resistência à compressão, essa altura, né, é o meu braço de alavanca. Então, essa altura que eu tenho que considerar dentro do... para gerar o meu momento, tá? Então, aqui a gente já verificou, né, a simplificação. E não sei se vocês lembram disso, tá? Mas a gente trabalhou com a fórmula de Bhaskara, né? Que a gente calculou ali. Porque a gente faz aqui uma modelagem, né, bem fácil da diferença que eu tenho de altura, né? E calculo ali, chego nas fórmulas para determinar a área de aço, para determinar o momento, né? Então, no momento que eu tenho ali, né, uma parábola retângulo, que eu transformo em retângulo e eu trago ela linearmente, eu preciso concentrar ela. Então, se ela está numa altura de 0,8 de x, a concentração dela está a 0,4 de x. E daí, se eu trago aquele princípio, né, que tensão é força sobre a área aplicada, né, eu tenho bastante que a força de tração e a de compressão elas são iguais, né? E como que eu acho o momento? E daí, então, vai ser o braço de alavanca, né? Qual que é o braço de alavanca? O braço de alavanca é o D, que é a altura útil, menos 0,4 de x, que é a distância, né? Que ele ficou centralizado. E aí a gente tira a nossa né, famosa equação, que é momento 0,68 de BW, x, FCD, D menos 0,4 de x, e a área de aço, que é o MD, a tensão admissível do aço usado um coeficiente, D menos 0,4 de x. Então, BW é base, x é altura útil, né? X é linha neutra, perdão. FCD é a resistência do concreto minorada por um coeficiente de 1,4. Deixa eu pegar minha... D é a altura útil, né? E X é a posição da linha neutra. E a mesma coisa aqui. Então, o momento é o meu momento majorado, né? Utilizando ali o coeficiente, a gente vai dar uma olhada neles. Aqui a tensão do meu aço dividido também por um coeficiente, altura útil e linha neutra, tá? Agora falando um pouquinho de pilares, trazendo um pouquinho mais desse conteúdo que eu acho que é o mais fresco que a gente tem com relação ao semestre passado, né? A gente tem, então, que o semestre passado ali, para quem está em Novo Hamburgo, a gente finalizou isso em final ali de dezembro. Então, teve as férias, né? Teve aqui meio semestre, talvez esteja um pouquinho esquecidos. Então, é um elemento reto, né, que tem ali uma carga que ela vem concentrada, tá? Além disso, existe o tipo de pilar parede, tá? Que o pilar parede, normalmente, ele pode ser num formato linear de parede mesmo, ou até no formato C, onde normalmente a gente tem, né, esse núcleo rígido de um pilar, né, quase como se fosse uma parede mesmo, toda dimensionada em concreto armado, com muito aço, para resistir a grandes esforços, normalmente está bem correlacionado aonde a gente tem elevadores. E também porque o elevador tem uma tendência em projeto da gente concentrar ele no meio da edificação, né? Então eu tenho apartamentos de um lado, apartamentos do outro, para frente, para trás, mas a gente sempre busca ter essa concentração do elevador. Por que também? Porque daí se cria um núcleo rígido da minha edificação, então o deslocamento da minha estrutura diminui drasticamente, né?
quando eu tenho esse núcleo rígido sendo utilizado pilares paredes. Tá? Além disso, a gente viu lá, né, que tem os pilares de contraventamento e os contraventados. Então, tem aqueles pilares que vão trabalhar dentro do contraventamento, né, impedir o deslocamento desses esforços, e tem pilares que são contraventados, né, que daí, então, estão ali no sentido oposto, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem que eu falei para vocês do núcleo rígido, que normalmente é o pilar parede, aonde está onde estão os elevadores, principalmente porque também, né? Porque o elevador, a gente está falando de algumas boas toneladas, né? E, além disso, a gente está falando também, né, dessa estruturação do núcleo rígido, tá? Então, a laje funciona, né, aqui como um diafragma que transmite esforço, a gente já viu isso, né? E a gente vai tendo uma estrutura onde a gente tem alguns pilares que estão segurando, né, principalmente os de canto, estão contraventando, e os outros que vão estar, às vezes, no meio mais contraventado, né, que ele está só ali, mas ele está recebendo tantos esforços. Como que a gente lança no projeto os pilares, né? Isso eu falei para vocês, sempre a gente procura entre encontros de viga, com uma distância ali de 5, 6, 7 metros, né? A gente tenta trabalhar isso. A gente procura sempre cuidar quando a gente tem vigas que se apoiam em outras, se daria para colocar um pilar ou não, né? Como que ficaria mais viável. E a gente sempre procura colocar o pilar dentro da mesma dimensão da viga. Por quê? Porque quando eu coloco o pilar, fica fora, às vezes por questões de projeto fica fora, independente, né? A gente acaba tendo uma saliência, e essa saliência ela pode até dificultar depois, né, a disposição dos móveis e tudo mais. E como que a gente numera? Sempre, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Né? Então, isso é importante a gente fazer essa numeração sequencial, tá? Mesmo que a gente saiba, né, que um pilar é igual ao outro, depois a gente vai fazer nossas análises. Então, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aí, a numeração que vocês vão dar, não, sabe, pode ser qualquer uma. Ah, eu quero chamar de pilar 101, ou quero chamar de pilar 1. Não tem problema, você vai adotar essa nomenclatura e vai seguir até o fim, né, dentro do seu projeto. Algumas características que são importantes, né, que às vezes eu preciso colocar isso em projeto, são pilares que não têm continuidade linear, né? Então, muitas vezes eu tenho um pilar que morre, normalmente ele é representado por uma cor sólida. O pilar que passa, né, ele tem essa achura. Pilar que nasce, normalmente ele tem branquinho. E pilar com mudança de seção, né, ele é meio-meio. Por quê? Porque quando a gente está dimensionando, vamos dizer, um prédio de 20 pavimentos, 15 pavimentos, e a gente precisa economizar no custo, né, na questão do orçamento, a gente pode dimensionar pilares menores em cima, porque a gente sabe que o carregamento ele vai sendo acumulado a cada andar, a cada pavimento, e a gente deixa, então, para ter um pilar muito mais robusto próximo da fundação. Então, eu posso economizar ali, se eu consigo economizar concreto, eu só preciso ter o cuidado se realmente a minha mão de obra sabe fazer esse tipo, né, de redução de seção, que mantém ali o comprimento de ancoragem das barras correto, né, que para garantir a transferência de esforços, tá? Basicamente, a gente tem 3 tipos de pilares. Pilar de centro ou intermediário, aquele que, né, cruza 2 vigas sobre ele, né, passa nele. O pilar de extremidade ou de borda, onde a gente tem uma viga que morre, né? Essa viga morre nesse pilar. E o pilar de canto, a gente tem 2 vigas que morrem, né? Não tem continuidade na sua outra face do pilar. O que isso interfere? Interfere no tipo do dimensionamento, né? Pilar de centro intermediário, a gente considera, teoricamente, né, que existe uma força aplicada bem no centro desse pilar, né, dentro do CG desse pilar, porque a gente tem essa continuidade das vigas, né, que passam nesse pilar. Agora, o pilar de borda, né, ou de extremidade, a gente tem uma força de compressão em um momento agindo. Por quê? Porque essa força que está chegando aqui, que não tem continuidade, ela gera um momento, né?
E aqui eu já vou ter a minha carga deslocada, seja no sentido X ou no sentido Y. Então, eu vou ter que considerar aqui que se eu tenho distância, né, a distância da minha carga, eu tenho momento, que é uma força vezes distância, momento, né? Então, eu vou partir desse princípio aí. E o pilar de canto, né, é basicamente isso. Então, eu tenho duas forças que estão chegando ali, que elas estão deslocadas, tanto em X quanto em Y. Então, se eu tenho, né, o deslocamento, eu tenho força vezes esse deslocamento, eu tenho momento. Então, eu tenho um momento de primeira ordem em X, um momento de primeira ordem em Y, para ser considerado e não considerado somente a carga pontual dentro do meu projeto, né, dentro do meu objetivo. Então, o bom é que o software ele já faz isso tudo sozinho, né? A gente não precisa levar em consideração isso. Ele vai fazer isso para nós, né? O que vai facilitar bastante. Pilar intermediário, aqui só mostrando para vocês como que é os esforços de compressão, né? A gente considera ele bem no meio, né? A carga centrada no eixo certinho. Em planta, ele pode, tá? Mesmo que ele possa parecer deslocado, tá? A gente considera o centro de gravidade, a carga chegando no centro, né, que é teórico, né, a gente considera. O pilar de extremidade já, a gente já tem uma viga que não tem continuidade. Então, essa viga desloca essa carga. E essa carga, né, deslocada, tem uma distância. Então, força vezes distância é momento. Então, por isso que eu parto já do momento de primeira ordem dentro desse tipo de pilar. A mesma coisa a configuração, né? Ele pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. O que vai interferir para mim aqui dentro. Deixa eu ver só se tem alguém querendo entrar. O que vai interferir aqui para mim, aqui dentro, tá? É o deslocamento do sentido da viga que não está tendo continuidade ali. Se ela vai ser em X ou ela vai ser em Y. Já. E daí, por causa de ter esse momento, né, eu preciso calcular esse momento inferior e superior, daí eu vou considerar a rigidez da minha peça e tudo mais, tá? Momento de base e momento de topo. Por quê? Porque eu tenho aqui essa viga que está chegando nesse pilar, né? Ela não tem continuidade, então ela vai me gerar. Eu vou ter o momento da viga para suprir o momento do meu pilar, né? Porque está deslocado, e eu vou ter que considerar isso dentro do dimensionamento. E a mesma coisa acontece com o pilar de canto, tá? Então, o pilar de canto, ele também Professor, tem. Opa, pode falar. no pilar de extremidade, volta ali Tá. na figura anterior ali. Essa aqui? Isso. Você tem nas figuras da planta ali, a maior seção do pilar está indo em direção à viga, certo? E já no exemplo ali que está na perspectiva, o pilar ele está na outra posição. Qual que, assim, para relembrar, né? Qual que seria a posição mais inteligente nesse caso? Colocar o Boa. pilar na, a- nessa posição como está em planta, porque acho que talvez o concreto deva ajudar mais, ou na posição contrária, como está na perspectiva? Depende. Tudo depende, né? Depende basicamente também do que eu estou falando de carga, tá? Porque dependendo da carga, talvez não seja tão significativo isso. Então a gente sempre considera, né? O que vai ficar mais viável, né? Dentro do eixo X ou no eixo Y, com relação ao meu dimensionamento. Então, pode ser que aconteça lá de que no eixo X você vai ter lá 15 barras, chutando 15 barras e no outro consegue 10. Então, tu vai fazer esse jogo, tá? Mas, normalmente, a gente traz nesse sentido aqui como sendo, né, também uma opção mais viável, tá? Mas isso a gente sempre tem que verificar realmente, porque às vezes depende muito do quanto de carga que tu está adotando. Por que eu digo isso? Porque lá o pessoal de Novo Hamburgo, a gente fez semestre passado um projeto que tinha que dimensionar os pilares, né? Só que daí, como a gente começou lá em lajes, né, vigas e tudo mais, a gente acabou tendo cargas muito poucas, né? Então o pessoal ali usou bem poucos coeficientes, né? Não usou muita carga, não usou muito.
Então, vem lá, desde a viga, ele veio com cargas, né, descarregamento da laje para a viga, da viga para o pilar. Então, quando chegou no cortante, né, da viga, que é o que bem para o pilar, a carga era tão pequena que não importava a direção, não era significativo, sabe? Então, depende muito de quanto de carga que eu estou falando, né? Eu estou mensurando aí. Não sei se eu consegui te esclarecer, Sim, não, beleza. tá? E já o pilar de canto é quando eu vou suprir, né, eu vou ter minha carga deslocada tanto em X quanto em Y. Então tem, né, ali uns detalhezinhos, mas toda essa parte aqui de quem sofreu fazendo os cálculos, né, e calcula momento e calcula isso, tudo isso o software absorve, né? A gente só vai entrar com os dados, ele vai calcular. Essa é a grande vantagem de utilizar um software. Tá, e as fundações, né? A gente não viu, principalmente os meus alunos que estão comigo desde o início de Concreto 1. Como é que a gente faz, né? Se a gente analisar no conteúdo programático de Concreto 1, a gente fala sobre fundamentos de concreto, estruturas em concreto armado, lajes, vigas. No Concreto Armado 2, a gente fala sobre pilares, né? Pilares com flambagem, contraventamento, que é pilares. Daí a gente fala sobre reservatório e escadas. Escadas até ok, mas reservatório eu acho que, né? Daí a gente fala ainda sobre os princípios de projeto em situação de incêndio, que é uma coisa que às vezes eu não consigo nem chegar, porque realmente é muito conteúdo aqui, que, né? Por isso que a gente está fazendo essa reformulação. Deveria estar as fundações aqui junto, né? Então, sem as fundações, não roda no programa. E aí, o que a gente vai fazer? Daí vocês vão ter que pegar, né? E trazer lá o conceito da disciplina de fundações e contenções que vocês tiveram, ou daqui a pouco, né? Não foi suficiente, acho que foi. Né, acontece, eu sei que acontece às vezes, né? O professor ele puxa para uma linha e não vai tanto para outra, é bem comum isso, mas daí a gente pode, tá? Alinhando isso. E porque vocês vão ser engenheiros civis, e a gente parte de uma premissa, né, que o engenheiro civil, né, a sua principal função é resolver problemas. Então, se resolver problemas, a gente vai resolver o problema da fundação, né? Então, a gente vai vir resolver isso. Feito a revisão, eu vou baixar aqui com vocês o TQS, tá? Para vocês verem, então, como é que faz. Então, eu vou colocar aqui TQS, versão estudante, já está até aqui na minha pesquisa, que eu coloquei para vocês o link. Então, aqui, TQS estudante, tá? Vocês vão entrar aqui certinho, né? Ó, TQS estudante. Eu já estou logada, tá? Ele vai pedir para vocês criarem um login, tá? Vocês criam um login e vão vir e baixar, ó, exclusivo para aprendizado gratuito, tá? E vai vir aqui fazer o download, tá? Então, eu vou fazer com vocês, a gente aceita, né? A gente não lê, mas a gente aceita. Norton falou que ok, tinha uma ameaça. Vamos ver aqui certinho. Eu nem baixei antes, eu deixei para baixar com vocês, assim, só para vocês verem realmente como que é o passo a passo. Espero que não seja tão demorado, né? Tão pesado. Vou fechar algumas coisas aqui para Na hora da facilitar. instalação aqui, ele avisou que tinha uns erros aí, mas instalou, né? Agora, o quão Então, significativo é esse erro, eu é, não é, é sei, né? isso que eu ia te falar, sabe? Uh, eu acabo vendo assim, tipo, é difícil às vezes ele dá uma, sabe? Parece que não vai. Eu acho que tem ó, eu nem tô conseguindo baixar, olha só. Tem alguns problemas, às vezes, que eu acho que é por causa da versão estudantil. Então, eles meio que te forçam a tu ir para a versão gratuita, porque daí, se tu não, para te fazer a versão gratuita, tu já tem que ter, né, um cartão. Então, eles querem, na verdade, é que tu compre. Gente, eu até pensei que. Deixa eu ver aqui. Como é que eu digo que é seguro isso? Coitado, né? Não é seguro. Pô, acho que aqui. Eu nem. Ah, olha só, viu? Vou por baixar. Opa.
E já não deu certo. Que beleza. É um monte de coisa que a gente não lê, a gente aceita. Deve ter alguma coisa do meu computador. Deixa eu desativar o meu. Desativar talvez ajude. Não, tu conseguiu baixar de boa ele? Sim, foi tranquilo. Eu vou ter que ver aqui. Deixa eu tentar pegar em outro navegador. Só um instante. Tem alguma coisa do meu proxy que ele não tá deixando. Aqui, configurações. Bom, mas enfim, né? Eu vou tentar baixar ele. Queria instalar com vocês, mas estou vendo que não vai rolar. Eu até teria que ver se eu não tô com ele instalado, porque às vezes eu tô até com ele instalado, mas deixa eu ver aqui. Acho que não, tô só com o arquivo. Vou ter que descobrir por que ele não tá baixando. Ou às vezes pode ser minha conexão também, porque eu tô no quarto aqui e a conexão às vezes ela não é muito boa aqui. Até não sei se não ficou travando para vocês. Mas a ideia é que para a aula que vem vocês tragam já o TQS instalado, que a gente vai começar a fazer alguns primeiros, né? A fazer algumas. A gente vai fazer o TQS, ele traz dentro da versão estudantil, tá? Ele traz um exemplo. Se eu não me engano, é até uma casa de 2 pavimentos, tá? Que eu acho que vai ser bom para a gente começar a mexer nele. Então, a gente vai fazendo isso em aula, a gente vai fazendo juntos. Então, a ideia é que vocês vão fazendo junto comigo para a gente ir aprendendo a mexer, né? Como que configura, né? E com isso a gente vai discutindo ao longo da aula, trazendo toda essa memória, trazendo tudo o que a gente viu de concreto armado, né? O 1 e o 2. Então, a gente vai trabalhando um pouco nisso e vai vendo como a gente vai conseguir avançar no conteúdo, tá? Porque pode ser nem agora, né? Não estava dentro dos meus planos. Eu até vou tentar ver. Professor, Era baixar e dar certo, né? Pode falar. quer que eu tento criar um link de compartilhamento? Você baixa ele? Vamos ver, Porque me depois manda aí, vamos ver. você vai ter que inserir a conta, né? Deixa eu Manda ver aí, vamos aqui. ver. Só um minuto aqui. Eu tô achando que é alguma coisa que ele é algum bloqueio do próprio Chrome. Tem alguma coisa que ele está dizendo que não está. Deixa eu ver aqui. É, Permitir. consegui. Deixa eu tentar de novo. Agora eu botei um permitir ali. Uh-uh. Eu tava com a versão 23 instalada e tentei atualizar Uhum. ela. O antivírus também bloqueou ontem 2 vezes. Fiz o download 2 vezes e não deixou instalar. Daí hoje eu consegui desativar o antivírus da segurança do Windows mesmo, né? E consegui. Hoje Sim. baixou e instalou tranquilo. Eu acho que é isso, então, né, Marcelo? Alguma coisa da segurança do Windows. Eu nem tinha. Que eu aqui. Tô aqui. Hum, deixa eu ver como é que eu faço isso, gente. Como é que eu desativo? Deixa eu ver aqui se você me mandou. Vou compartilhar aqui contigo, Marcelo. Quem sabe que me ajuda. Sempre o Marcelo me socorrendo, né? Eu nunca vi. Isso aqui vai ser de mim depois que tu te formar.
Aqui, É, como é que eu desativo ele? Ação. peraí. Clica ali no Windows Defender Firewall, deixa eu ver. Clica ali. Debaixo de perfil de domínio. Não deixa eu fazer nada. Acho que é Tá. aqui, ó, vamos ver propriedades. Vamos botar permitir. Vamos desligar. Vamos ver. E agora vai. Cadê o que é esse aqui? Ai, gente, que coisa, olha. Poxa, eu vou ter que verificar. Então, isso é uma coisa que a gente já vai ter que ter um cuidado lá para a semana que vem. Então, vocês têm uma semana aí para tentar instalar, tá? E ver certinho aí o que, que pode ser que tá não permitindo que vocês consigam, né? Instalar. Mas eu Ah, tô conseguindo aqui. Ele é pesado, né? O teu já é. tá bloqueando no site. O meu, ele fazia o download e na hora de instalar ele detectava Mas um vírus e não deixava instalar. eu tô achando que é alguma definição do próprio Chrome que não tá deixando, entendeu? É alguma definição dele que de privacidade, segurança, cookies. Vamos ver aqui. Proteção melhorada. Sem proteção. Vou deixar. Vou desativar aqui. Vamos ver se agora vai. Ah, ah. Vamos ver. Ver se foi aqui. Porque nem o download, né? Eu consigo fazer, daí fica mais difícil. Nem cheguei na parte da instalação, né? E daí depois eu vou fechar o. Eu vou fechar o. Vou tentar. Eu vou mandar o link aí no chat, ver se você consegue baixar por ali. Tá, Mandei o link aí no chat. vamos ver. Vou abrir aqui. Vou compartilhar aqui com os colegas para eles verem. Aqui. Uhum. Aceitar. Ó, acho que vou ver se vai dar. Vocês vão ver se eu vou conseguir instalar também, né? Porque daqui a pouco eu não vou nem conseguir instalar. Ó, mas pelo Ó, menos é para ser baixando tá, né? rapidinho. Ó. É, baixando tá, já. Ele só não pode corromper depois na hora que você for extrair, né? Daí o antivírus ele É, reconhece como executável e pá. ó. Impedimos sua conexão por ser uma página perigosa. Mas eu tinha Vai em mais desativado opções, essa. deixa eu ver. Eu fui, não tem. Relatar detecção. Tá. É, eu vou ter que. Desabilita o antivírus então, velho. Já tá desabilitado? Mas eu já fiz, ó, desabilitei, desativar. Desativar por 10 Será minutos que ali. tem. Mas acho que eu tenho que desativar talvez mais alguma coisa. Talvez o. Deixa eu Ó, ver. segurança. Ele tá com um xizinho ali, tá desabilitado. Pois é. Tô tendo falha no pagamento que eu não renovei. Eu quero ver se eu acho outro. Mas tá, ó, tá um xizinho. Só que aqui parou. Ó, continua. Será que vai dar? E aí tá baixando, né? Pelo raro aí Tá tá baixando. baixando agora. É, parece que sim.
Foi, já ia dizer, ó, deu uma parada, não, mas ele foi, só um pouco mais lento. Os laudos que eu fiz hoje. Ó, falta só 89 MB, vai dar. Só tomara que ele deixe eu instalar, né? Porque daí o Marcelo comentou que na hora de instalar deu um problema para ele. Daí quem quiser usar, de repente, o link do colega, né? Aproveita e já baixa. Se tá tendo esse mesmo problema, né? Já faz isso. Sim. Até o dia 18 de maio. Ah, boa. Ah, eu Boa. também 3 dias. consegui baixar aqui e já lá na página de downloads já disse que não ia, que já foi vírus detectado. Pois é, né? Que estranho, porque é um site teoricamente confiável, né? Então, deixa eu pegar aqui. Você consigo instalar, vou tentar. Pior que eu tinha ele. Eu tinha ele instalado Ó, e aí, ó. Agora vai vir quando eu. depois só para entrar com o usuário. Depois, quando eu formatei, perdi, depois não acabei não instalando mais. Ó, mas eu acho que vai dar, gente. Enquanto o Norton tiver desabilitado, acho que não vai ter problema. Só não sei se depois vai ter problema na hora de usar também. Não sei se ele vai dar um erro, alguma coisa assim. A gente vai ter que dar uma olhada. Só um pouquinho. Ainda tá um pouco lento minha internet, porque eu tô bem longe do. Eu tentei, né, gente? Então eu falei pra vocês, eu voltei essa semana a trabalhar e eu tentei achar meu roteador. Eu não faço ideia onde é que tá. Ó, vamos lá. Mais uma vez sem ler, né? Computador individual. Aí nessa parte eles deu uns erros aqui. Mas instalou. Aí eu Mas agora. vamos ver se a gente vai conseguir trabalhar com ele assim. Então, vamos ver o que vai aparecer aqui pra mim. Agora deu uma travada aqui no 85. Foi, 100%, ó. Ah, ainda tem mais um pouco. É que nem o AutoCAD, né? O AutoCAD também, às vezes para instalar AutoCAD é uma função, né? sim. E quem não tem for instalar a versão em inglês, né? Porque português, Deus me livre. Agora eu estava vendo que eu recebi um e-mail, né? PS. Aqui, tirar da cara da minha cachorrinha. Daí depois aqui eu vou colocar o login, né? Eu não me lembro, eu tenho que lembrar minha senha, eu tenho que buscar ali no Chrome. Mas aqui então tá como a gente vai trabalhar, tá, gente? Então, assim, procurem baixar, né? Eu acho que o link do colega aí vai super ajudar vocês. Consegui, deu certo aqui. Muito obrigada, colega. Por nada. E daí vamos então instalar para a semana que vem a gente já começar a mexer dentro dele. Então, a gente vai fazer esse modelo que o próprio TQS disponibiliza, né, como um guia, um tutorial, né, ele faz esse tutorial, e daí depois vocês vão começar a fazer o projeto de vocês, e daí a gente vai sanar dúvidas, né, a gente vai ter momentos assim para tentar resolver, né,
Já alerto de antemão, não sou a maior expert nisso, né? Tipo, mas estou aqui para dar o meu melhor, né? A gente vai conseguir. E porque realmente assim é um software que grande maioria das vezes ele é bem chatinho, assim, sabe? Ele trava e não tem Cristo que ajude. Mas é isso, tá, gente? O que nós tinha por hoje era isso, mais essa conversa inicial. Então já comecem a pensar qual é a planta baixa que vocês vão usar no projeto, né? Se quiserem tirar dúvidas comigo com relação a isso, tranquilo também, tá? E assim que eu fizer o questionário, eu já deixo disponibilizado para vocês irem fazendo, tá? Até o dia lá que eu botei a data 29, acho, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá, para a semana que vem tem alguma atividade que tem que entregar? Não, né? Ainda não. Assim, para Tá. entregar não. Eu botei tudo pro dia 29, tá? Eu acho que Só tinha ali na hora de 22 lá, eu acho. eu escrevi, mas eu tenho que só alterar e eu vou deixar certinho lá para vocês. Vou deixar tudo para 29, tá? Pra gente ir fazendo bem com calma, bem tranquilos, né? Sem assim, nada muito correndo, tá? Ah, tá, prazo 29, tá. Isso. Tá aqui. Então tá, meus queridos, vou parar a Tá, uma gravação outra para deixar. dúvida. Pode falar. A nossa aula vai ser toda quinta, né? É porque Isso, tinha toda lá quinta-feira. que. Tá, é que tinha uma unidade lá que tava segundas-feiras no Moodle. É que eu só atualizei a primeira unidade até agora, as outras Ah, tá. desconsidera, tá? Não, As então outras beleza. a gente vai indo, até vou fazer isso, eu vou deixar desabilitado por enquanto, para vocês não irem se confundindo, tá? Porque eu preciso realmente ver como que vai ser o nosso andar, tá? Então eu vou deixar ocultado, até para vocês não ficarem, né, pensando, o que aconteceu, né? A gente vai trabalhando semana a semana, tá? Eu acho que fica mais fácil, assim, pra gente trabalhar. Porque quando eles entregam o Moodle pra gente, professor, né, ele vem com esse padrão, tipo, padrão segunda-feira e tal, e a gente vai alterando com o tempo. Então, é sempre nas quintas-feiras a gente vai se encontrar aqui, tá? E a gente vai ir alinhando semana a semana, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Quem tá aí, né, que tá quietinho, não abriu nem a câmera? A princípio, não. A escolha da planta é livre, então. Isso, sim. Limitada a 4 Bom senso, pavimentos. né? Bom senso, né, que a gente diz, né? Não vai pegar ali um apartamento só, né? Então, daí vai só botar 4 pilares, uma viga e quatro vigas e uma laje. Daí não, né? Então, um pouquinho de bom senso, assim, um prédio, né, mediano, acho que fica legal de trabalhar, tá? Tá? Não é que a gente tem a planta que utilizou para fazer concreto armado 1 e 2. Daí talvez seja. Ótimo. Ótimo, ótimo, então. Que aí dá pra, às Então vezes, tá. só que ela tem 6 pavimentos, tem problema? Não? Quantos? 6. Não, a gente só vai limitar no limite do software, tá? Tá. Daí, claro que daí tu não vai conseguir fazer uma comparação direta, né? Comparação direta com o teu resultado final, porque daí ali o pilar e a fundação a gente está falando aí de mais pavimentos. Mas dá para chegar bem perto, sabe? Sim. Ou então dá pra até pra adaptar, tirar os pavimentos. Que a gente fez nas planilhas em Excel os Uhum. carregamentos, aí daria para tentar tirar e ver o que Sim, vai. dá também. O pessoal de Novo Hamburgo também usou planilhas de Excel aí que dá para a gente conseguir limitar certinho. Fechou. Opa, Então, tá, meus combinado. queridos, até quinta-feira que vem. Abraço, boa semana aí para vocês, tá? Qualquer dúvida, me contate. Vou parar a gravação para deixar disponibilizada, então, depois, tá bom? Um Até a abraço, tchau, próxima. tchau. Até semana que vem. Feito, boa noite. Abraço. Boa Tchau, noite. gente. Saudade de Tchau. vocês. Boa Tchau. noite, prof.